Certo, professor. Bom dia a todos da Unibrasil, eu sou o Alexandre. Eu sou o Diego. Eu sou o Pedro. Eu sou o Felipe. Sou o professor Gessé, da Escola RB Soccer. Então, a gente hoje veio fazer uma entrevista com o nosso piloto, né? Então a gente queria, eu particularmente queria saber por que você se interessou por educação física. Então, assim, o interesse na educação física, ele veio mais por causa do esporte, né? Em si, o futebol mesmo. Eu sempre gostei de futebol, né? E queria algo que me propiciasse também algo próprio, né? Que tivesse algo próprio meu mesmo. Então, a educação física casou bem com isso, né? Me permitia ter um treino personal, atender, né, particular. E o futebol também, né, que eu gostava, sempre gostei, foi o que me trouxe para a área ali. Entendi. Então, professor Sé, a gente queria saber aqui como que foi a sua trajetória acadêmica até você se formar. Então, eu iniciei numa instituição, né, comecei a faculdade, a graduação normal, trabalhava em outra área, uma área, né, totalmente fora da educação física, trabalhava com logística e, como eu falei, né, prestei o vestibular, né, prestei também, né, algumas instituições ali e quando eu passei, comecei já a estudar normalmente e na empresa onde eu trabalhava, né, o meu patrão, no caso ali, ele tinha um cunhado que trabalhava com futebol. Então, eu comecei a estagiar daí com ele através de uma indicação. Eu comecei a estagiar já no futebol mesmo. Eu queria saber quais são os planos daqui para frente. Então, assim, né, como eu falei, eu entrei mais por causa do futebol, mas, né, vocês estão no começo ali, vocês vão presenciar isso. Quando a gente entra na área, assim, né, o mundo expande, né, a visão muda bastante, né. A gente tem várias experiências ali, né, várias matérias. Dentro da área, a área é muito ampla, né, então, né, os estágios também que a gente participa dentro da faculdade ali, permitem a gente ter uma visão diferente, né. Mas assim, futuramente os meus planos é continuar no futebol, né. Hoje em dia estou, né, em formação, trabalho com formação, a gente trabalha com iniciação aqui, só que numa escola de futebol. A ideia é estar me aprimorando, continuar no futebol, mas estar buscando aí um alto rendimento, né? Partindo um pouquinho mais para um alto rendimento. Então, professor, eu queria saber quais eram as suas dificuldades para conciliar o trabalho com o estudo. Então, assim, como eu falei, eu trabalhava na área de logística, uma área totalmente diferente ali. Quando eu comecei a estudar, aí a dificuldade ali era mais em questão de tempo, né? Eu trabalho de manhã e tarde, né? Então eu estudava à noite. Então eu tinha essa dificuldade às vezes para estudar, fazer alguma tarefa, ali, um trabalho, um negócio que estão fazendo agora. Encaixar horários era um pouco mais complicado para mim. Então eu tinha que me virar ali o horário que sobrava, que dava, né? Às vezes voltava da faculdade, fazia algumas coisas. Então eu tinha que me virar ali com o tempo que sobrava, né? E professor, a gente também agora, para descontrair um pouco do assunto sério, como eram as resenhas que tinha na tua época na faculdade? Então, assim, na faculdade era bacana, né? Cada um entra com uma visão diferente, né? Eu entrei pensando no futebol, né? Eu sou coxa branca. Sim. Né? Cara, eu entrei, falei, vou entrar, vou trabalhar no coxa, né, cara? Quero ser preparador físico. E, cara, cada um entra com um sonho diferente, cara. Tem a galera maroma, a galera da academia, cara, tem a galera da dança. Então é bem na hora, assim, né? Você entra, a galera é totalmente diferente, cara. E cada aula é diferente, assim. E, a resenha na sala é legal, né? Cada um vem com uma experiência diferente, cara. Por exemplo, pega o boleiro, por exemplo, assim, ele dificilmente gosta de academia, cara. Dificilmente. Então, assim, você vai ter um contato com a galera da academia, assim, um papo totalmente diferente. Às vezes vem a dificuldade ali nas matérias, né? Igual a gente comentou ali. Então, às vezes o professor vem a uma aula de academia, assim, cara, totalmente perdido ali, né, até você se adaptar, entender. Então, às vezes é legal isso, convive com outros alunos de outras áreas, assim, outros interesses que, juntos vocês vão aprendendo, né. Que nem aqui, que é um grupo, né, não sei o interesse de vocês ali, mas, cara, essa resenha junto ali, essa troca de conhecimento, troca de vivência é o que faz você ir aprendendo, né. E abrindo tua mente para outras possibilidades também. E para você ter entrado na escolinha aqui, foi uma coisa difícil ou foi fácil? Então, assim, eu comecei a estagiar já no futebol, só que, assim, era um projeto. Vocês podem falar nomes, acho que sim, é um acadêmico aqui, né? Eu comecei a estagiar na R4 Treino. A R4 Treino é do professor Rodrigo Rezende. É um cara totalmente fera, assim, no futebol profissional. Ele trabalhou no Paraná Clube há muito tempo, conseguiu acesso para o Paraná Clube, né? O último acesso à Série A.
E ele tem uma empresa onde ele atende jogadores, tá? Profissionais, amadores, meninos que estão buscando espaço no futebol. Então eu tive essa vivência desde crianças. A gente tinha um projeto que a gente trabalhava com criança todo sábado no Parque Barigui. Então eu comecei a trabalhar com criança desde lá já. E trabalhar com adulto, amador, profissional. Então, pô, lá na R4, cara, eu tive uma experiência incrível, assim, nossa, evolui demais, né? Então já facilitou um pouquinho para trabalhar na escola, né? Mas quando eu entrei aqui na RB Soccer, né, do Diego Molina, um amigo de faculdade, a gente se conheceu na faculdade, fez amizade. Na R4 não era busca por resultado, por exemplo. Então não tinha competição, era só um projeto. Aqui já mudava, né? Então aqui a gente tem jogos da escolinha, amistosos, né? Então a forma como eu trabalhava lá na R4 era totalmente diferente do que eu trabalho aqui. Então tive uma dificuldade para se adaptar um pouquinho ali, né? Eu vou te fazer a última pergunta do meu interesse, depois eu passo para o restante perguntar. E essa é a questão que você falou de rendimento. Até o quão importante é você cobrar o rendimento de uma criança de 7 anos, por exemplo? Então, assim, a gente tem que entender que tem fases, né? Fases ali das idades, né? Uma criança, assim, a gente não pode cobrar um rendimento dela, né? Eu não posso cobrar ela muito forte, porque senão eu posso causar um desinteresse dela. Então, em cada fase tem uma maneira específica de você abordar, né? De você colocar o teu trabalho. Criança tem que ser muita brincadeira, muito trabalho lúdico, né? Eu tenho que ter um interesse do treino, o objetivo do treino. Por exemplo, trabalhar um passe, mas dentro do treino eu vou trazer uma brincadeira, né? O jacaré vai roubar a bola de você, então não deixa ele roubar, joga para o outro. Então vai trabalhar o passe de uma forma lúdica, entendeu? Só que assim, é uma escola, eles precisam aprender. Então tem momentos que o nosso trabalho tem que ser um pouquinho mais técnico. Então eu vou ensinar o jeito certo de bater na bola. Ela precisa entender o jeito certo de bater na bola. Mas muitos momentos vai ser de uma forma distraída, né, com brincadeiras. Sim, entendi. Pegando o gancho aqui do Alexandre, eu queria fazer uma pergunta sobre as crianças mesmo, né, professor? Queria saber como que é a tua relação com as crianças. Então assim, né, a R4 me ajudou muito. Como eu falei, vim de uma área totalmente diferente, comecei a trabalhar lá e gostei. Gostei de trabalhar com criança, né? Sou apaixonado por criança, né? Tenho sobrinhos. Então assim, foi bacana, né? Como eu falei, a gente tem que brincar muito. Então, para ser professor, você trabalha com criança ali, você tem que brincar. Me ajudava muito na época também, meus sobrinhos vinham assistir desenho, então, né, tio sempre assiste desenho junto ali. Então, pô, trazia os desenhos ali para junto da brincadeira ali. Então é legal você entender o mundo da criança também. O termo que você vai usar com criança é diferente do que você vai usar com adulto, né? Um exemplo aqui que eu tive na faculdade e eu esqueci também. O professor falou assim, se você falar para uma criança, teu pai está preso num engarrafamento, cara, a criança vai imaginar o pai preso dentro de uma garrafa, né? Um engarrafamento, pô, já liga uma garrafa. Não entende que é um trânsito ali, então o mundo de uma criança é totalmente diferente, né? A gente tem que tentar entrar no mundo delas, para elas poderem te entender. Você falou de uma cobrança, né? Então, criança não tem um alto rendimento, né? Eu não posso dar uma dura que eu dou num sub-17, por exemplo, numa criança, entendeu? Aqui a gente sempre fala, aqui na escolinha, né? Que a gente puxa a orelha, mas com cuidado, né? Puxa a orelha de um jeito certo. E dentro do grupo, cada criança reage de uma forma diferente. Então, às vezes tem um menino que se eu falar um pouquinho mais alto com ele, cara, o olho dele vai encher de lágrima. Tem um que se eu falar mais alto, ele não vai ligar, né? Já vai entender melhor. Então, assim, conforme você vai trabalhando, você vai conhecendo os perfis diferentes também. Isso é importante, conhecer eles, né? Legal. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Professor, você falou que trabalha com crianças, né? Crianças de várias idades. Uhum. Queria saber como posso dizer, se aqui na escolinha tem crianças que têm um grau de autismo, como que é trabalhar com elas? Uhum. Então, assim, se a gente parar a ver atualmente, assim, o autismo, o TDAH, né, essas condições assim, físicas, elas têm crescido muito, né, na população mesmo. E assim, aqui na escola a gente é bem inclusivo, né? A nossa proposta é aberto para todos, então vem crianças de todas as condições, né? TDAH, autismo, né, em vários níveis. Por exemplo, já teve aluno com síndrome de Down aqui também. Então assim, a gente é aberto a todos, né?
E além de criança, você tem que conhecer também as condições individuais, né? A forma de abordagem muda também de aluno para aluno, aquilo que eu falei. A forma que eu vou corrigir, que eu vou ensinar. Então, às vezes o aluno que tem um TDAH, por exemplo, né, foge muito à atenção. Para ele, talvez eu precise demonstrar de uma forma diferente, entendeu? Ou precise demonstrar, né, a mais ali, né? Isso dentro de um grupo normal já tem diferentes formas de aprendizado, né? Tem aluno que aprende olhando, tem aluno que aprende facilmente ouvindo, tem uns que tem que fazer para aprender. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E, né, alunos com diferenças, né? Vou usar esse termo assim, que está sendo mais comum aí, a gente tem que ter mais esse cuidado, né? Ainda mais no futebol, né? Que é um esporte coletivo, né? Inclusivo, né? Isso é bom. Para fechar, só um conselho que você dá para quem nós que estamos começando. Estamos no primeiro período, né? Então assim, a galera que está começando agora, né? Primeiro período, como eu falei, você entra com um sonho ali, né? Todo mundo tem o seu sonho, o seu objetivo, mas o conselho que eu dou assim, é não entrar fechado só naquilo que você pensa, entendeu? Você tem que entrar aberto a novas possibilidades, né? Assim, pô, a galera do futebol, assim, cara, se abre para dança ali, né? Se vocês vão ter essa matéria, ou, né, não sei, talvez um nome diferente ali, cara, mas esteja aberto a tudo, né? As experiências que vocês vão ter, elas vão enriquecer vocês. E isso vai ajudar mesmo até na área que você quer. Então, por exemplo, né, a área de lutas que eu tive, qualquer área diferente ali, me ajuda no futebol hoje em dia, entendeu? Então todo o conhecimento é válido, toda a experiência que vocês vão ter ali, vão vivenciar é válida. Então aproveitar os estágios da faculdade ali, realmente fazer, se propõe a fazer, todas as atividades propostas ali pelos professores nas diferentes áreas, cara, se entregar totalmente ali. E aproveita os professores, os alunos, né? A resenha que a gente chama ali mesmo, cara, filtra ali os conhecimentos, a vivência da galera. Isso vai te preencher, isso vai ser legal. Professor, antes da gente fechar mesmo, eu também queria puxar o gancho que o Diego comentou a respeito do autismo e de hiperatividade. Por exemplo, se a gente tem uma criança que tem autismo, mas ela um grau teoricamente alto, só que ela tem o sonho de se tornar jogador, o quanto que isso vai afetar na carreira dela? Então assim, sempre que a gente fala de criança, a gente tem que ter o cuidado para não frustrar eles. A gente está mais tempo na área, assim, a gente sabe quem tem mais condições, quem tem predisposição a realmente seguir com alto rendimento ali. A gente não pode falar com 100% de certeza, né? Mas assim, a gente conhece perfis, né? Então, às vezes vem um aluno, uma criança com um perfil totalmente desfavorável ao futebol. Mas ali às vezes você pergunta numa rodinha, ó, quem tem o sonho de ser jogador? Cara, todo mundo levanta. Você não pode falar para ela que ela não vai virar, você nunca pode falar isso. Até quando a gente está trabalhando com adolescentes ali, meninos que têm 15, né, que estão já beirando ali já um limite ali, a gente tem que ter muito cuidado para não frustrar o ser humano, né? Uma criança muito mais ainda, né? Então assim, para eles, se eles querem ser jogador, você tem que aproveitar isso e motivá-los nisso, mesmo sabendo que vai ser mais difícil, né? Às vezes um aluno que tem um TDAH ali, um autismo, você sabe que a caminhada dele vai ser muito mais difícil. Provavelmente, muito difícil ele consiga ingressar no alto rendimento. Mas na fase que ele está, você não pode desmotivá-lo, né? Para ele vai conseguir. E por falar nesse limite de idade que você comentou, né? Hoje em dia o futebol, por exemplo, no Atlético, né? Como é o caso que eu fiquei sabendo, que o Atlético, por exemplo, filtra jogadores entre 11 e 12 anos. Que se passou dessa idade, eles não consideram mais ter qualidade para entrar dentro de uma categoria de base. O quão conclusivo, certeiro pode ser isso, ou pode estar desperdiçando os talentos? Então, o Atlético recentemente ele fechou algumas categorias menores ali, né? Sub-11, por exemplo. Assim, o clube tem uma estrutura gigante, né? Dentro do clube lá eles têm um analista, eles fazem todo um trabalho fora, né? Do que uma escolinha comum aqui igual a gente, por exemplo, né? Então lá tem todo um estudo. Quando se fala em alto rendimento, né? A cobrança é maior, né? Que, por exemplo, a gente trabalha com sub-11, vou dar um exemplo, né? É aquilo que a gente conversa entre a gente. Eu não posso cobrar um aluno mais do que ele vai me entregar. Claro, eu tenho que exigir dele para que ele evolua, mas a gente sabe até o limite que eles entregam, né? O Atlético ali já é uma totalmente diferente, né? Então
Ali os alunos não pagam, por exemplo, falando de base, né? Não de escolinha, de base do Atlético mesmo. Né? Atlético, Coxa, clubes profissionais. Ali os alunos, os atletas, né? Eles estão sendo preparados já. Então a cobrança num clube já é maior. Né? Só que lá eles têm todo um preparo, né? Eles têm todo um preparo ali. Em termos de assertividade, assim, nunca vai ser 100%. Né? Como eu falei, lá eles têm totalmente preparados, né, para isso, eles trabalham, o futebol é o produto deles. Então, quem é importante para eles no momento, eles ficam. Né? O futebol é muito dinâmico. Né? Se até o momento o atleta não tem mais interesse para o clube, ele é dispensado. Né? Então, né, o clube está preparado para isso. Né? E quem está num clube também já está mais preparado. Né? Eles têm todo um apoio ali, acredito que tenha, né? Não sei se todos, mas o setor de psicologia e tal, não sei se estende a base totalmente isso, né? Mas o preparo já é bem diferenciado num clube, né? Correto. É isso aí então, professor. Fica aqui o nosso agradecimento por ter cedido o seu tempo para nós. Beleza, valeu. E, Grato. e é isso. Agradecemos vocês também que assistiram e é isso. Fechou. Obrigado, professor.